Aí o presidente falou comigo e disse, para mim, para um apóstolo que estava comigo, o César Augusto, falou, essa primeira vaga não vai ser de um evangélico. Se você pergunta isso no mundo político, fora que um presidente de direita coloca um cara que faz declarações e que escreve uma tese de doutorado que tem contradições naquilo que o presidente prega e naquilo que nós cremos, como é que é isso? Por que Bolsonaro foi eleito? Qual o discurso de Bolsonaro? Ele chegou lá com o discurso de quê? O discurso da direita, né? Da base de conservadores. Se alguém gosta ou não gosta, teve a chance de votar. Tem gente terrivelmente da direita de altíssimo nível que podia ser indicado. A Corte brasileira, a Suprema Corte brasileira, ela está tomada do viés de esquerda. A Suprema Corte. É uma frustração para nós ver um cara que não tem uma afinidade ideológica ser colocado. Essa que é a questão. O presidente da República não tem a caneta para mandar prender ninguém. O Congresso não tem a caneta para mandar prender ninguém. Por que o judiciário é tão poderoso? Porque eles têm a caneta que destrói qualquer pessoa. Vamos conversar com o pastor Silas Malafaia, que já está aqui. Já posso chamar aqui para participar com a gente dessa conversa do meu canal do YouTube e, inicialmente, aqui no Instagram. Boa noite, pastor. Boa noite. Muito prazer em conversar com o senhor aqui. O senhor que é um homem contundente, acabei de ver a sua gravação. O senhor disse, vou dar nomes, e deu. Vou dizer coisas, e falou. É sempre assim? Primeiro, um prazer estar com você. Lhe admiro há muito tempo. Imagina. Você gosta de ver jornalista que pensa, gosta de ver jornalista que analisa fatos e emite opiniões coerentes. Eu gosto de ver isso. Não gosto de ver jornalista que só fala segundo a sua ideologia. Não gosto desse negócio. Eu gosto de jornalista é para dar notícia e dar o fato, deixa o povo julgar. Então, eu acredito nisso. Esse é o jornalismo que eu acredito. Eu te dou a informação, mas eu não quero formar a sua opinião. Você forma a sua opinião com as informações que você vai ter acesso. Perfeitissimamente. É exatamente o jornalismo que eu acredito. E eu quero muito saber a sua opinião, pastor, porque por tudo isso, porque eu sei que o senhor é um apoiador do presidente Bolsonaro e vi pela sua fala de agora de tarde, né, de poucos minutos, que o senhor continua fiel a ele, continua o apoiando, mas queria que o ministro do Supremo fosse terrivelmente de direita. Por quê? O que está em jogo? Primeiro, vamos desmistificar que nós, líderes evangélicos, queríamos um terrivelmente evangélico agora. Não. Eu tive com o Bolsonaro há quase 40 dias atrás, quando levei uma lista tríplice. O presidente não pode ser colocado no canto da parede para botar alguém. Sabe? Eu acho que o presidente tem que ter essa mobilidade. Como ele falou que ia colocar um terrivelmente evangélico, nós enviamos uma lista tríplice de gente top. Aí o presidente falou comigo e disse, para mim, para um apóstolo que estava comigo, o César Augusto, falou, essa primeira vaga não vai ser de um evangélico. Vai ficar para a segunda. A dizer isso. Falou? Ele claro. Disse ao senhor claramente. Claramente. E ele falou, agora não, eu tenho que botar alguém, devido a essas guerras que ele enfrenta, eu tenho que botar alguém, certo, que tenha muita afinidade comigo. Ninguém reclamou. Eu falei, não, perfeito, presidente. Ninguém, não tem que ser, nada disso, sabe? Falei, ok. Saiu dali numa boa, sabe? Inclusive eu, há 10 dias atrás, que eu não sabia quem ia ser o indicado, falei para ele que eu tenho muita amizade, eu casei Bolsonaro, eu falo com ele toda hora, eu fiz o casamento dele. Então, eu tenho afinidade com ele. Aí disse para ele assim, presidente, eu vou lhe dar uma dica, porque foi ele mesmo que noticiou
para a imprensa, em eventos evangélicos, eu vou colocar um terrivelmente evangélico. Então, qual é a expectativa? Qual é a expectativa que se cria? A primeira vaga que aparece, ele coloca. Aí eu disse assim para ele, presidente, é melhor na hora que o senhor anunciar o seu nome, o senhor dizer, para não frustrar lideranças e o povo evangélico, dizer assim, ó, a primeira vaga não, mas a segunda, sim. Ele concordou comigo e fez isso. Quando aparece o nome do Cássio, eu não sabia quem ele era. Eu não sabia. Ninguém sabia, eu acho. O jornalista Chico do UOL me liga e diz assim, pastor, o senhor não ficou decepcionado porque não é um terrivelmente evangélico? Eu falei, não, eu já sabia que não ia ser. E quanto ao indicado, eu falei, eu não sei quem é, não posso emitir juízo de valor. Eu não posso falar de que eu não sabia. 24 horas depois, aí começou a levantar tudo, a vir à tona. Então, qual é a minha questão nisso? Não é que tem que ser alguém que eu quero, isso não é da minha alçada o que eu quero coisa nenhuma, mas o que acontece no mundo? Quando um presidente de direita está, ele coloca alguém que tem essa afinidade ideológica. Quando um presidente de esquerda está no poder, ele coloca alguém da sua afinidade. Isso é no mundo inteiro. Acabou de acontecer nos Estados Unidos, semana passada, com Trump. Se você pergunta isso no mundo político, fora, que um presidente de direita coloca um cara que faz declarações e que escreve uma tese de doutorado, que tem contradições naquilo que o presidente prega e naquilo que nós cremos, como é que é isso? Então, a questão não é a pessoa, não tem nada contra a pessoa do Cássio. Pessoalmente, eu não estou discutindo a pessoa. Eu estou discutindo ideologia. Eu estou discutindo crenças e valores. Por que Bolsonaro foi eleito? Qual o discurso de Bolsonaro? Ele chegou lá com o discurso de quê? O discurso da direita, né? Da base de conservadores. Se alguém gosta ou não gosta, teve a chance de votar. Eu não gosto disso. Toma voto no Haddad. Eu acredito nisso. Toma voto no Bolsonaro. A vontade da maioria se estabeleceu através de Bolsonaro. Então, o que nós esperávamos? Alguém, como ele gosta de dizer, né, terrivelmente da direita. E que tem no Brasil. Não evangélicos. Tem gente terrivelmente da direita, de altíssimo nível, que podia ser indicado. E por quê? Oleda, para pensar. Quando o presidente escolheu 2 ministros da educação, 2, ele soltou os nomes e deixou ver o pau cantar, quebrar. 2 caíram. Por que agora, ao indicar o Cássio, imediatamente, antes do outro sair da cadeira, porque o outro ainda está na cadeira até o dia 13. Por que imediatamente coloca no Diário Oficial a indicação de um cara? Por que não deixa a biografia do candidato aprovar ou reprová-lo? Porque, na verdade, quem aprova e reprova é a historicidade, é a biografia do indicado. O presidente não pode ser cabo eleitoral nem advogado de defesa de indicado. Isso fica mal, isso é chato. Mas ele está sendo, com todo respeito, o Bolsonaro está fazendo a defesa, o presidente Bolsonaro, desculpa, está fazendo a defesa do desembargador Cássio, publicamente. Então, não é? Deixa o Cássio se defender. E outra, o presidente não colocou em nenhuma hora o que ele pensa sobre ideologia de gênero. Que é um tema que Bolsonaro foi eleito. O que ele pensa sobre isso? O que ele pensa sobre jogatina? Eu quero ouvir ele falar. O que ele pensa sobre aborto? Não foi questionado isso. Não foi. Apenas uma defesa da pancada que veio pelas redes sociais. Então, para mim, o presidente está acima disso. Ele não pode descer para esse nível. Ele não pode. Indica, deixa o pau quebrar, que o cara que se defenda. O cara que como se defenda. Quebrou com o ministro da Educação, né? Caiu 2. Dois. Em um ele chegou
Ó, vai ser aí currículo, derrubou o cara. O outro, vai ser, aí ele foi ver o currículo, que não estava tão afinado com a linha de direita dele, ele derrubou o cara. E por que essa loucura? Uma coisa é cargos transitórios. Outra coisa são cargos vitalícios. E esse é vitalício mesmo, porque ele vai ficar 27 anos, não é isso? 27 anos. É uma frustração quando nós... E outra, a Corte Brasileira, a Suprema Corte Brasileira, ela está tomada do viés de esquerda. A Suprema Corte, na sua grande maioria. Botar mais um camarada do mesmo, aquilo que Barroso e Alexandre de Moraes acreditam que isso é uma tese jurídica de que o Supremo pode contrariar a maioria. Isso é uma tese que o Supremo pode contrariar a maioria e que o cara diz isso. Então, é uma frustração para nós ver um cara que não tem uma afinidade ideológica ser colocado. Essa que é a questão. Nós continuamos apoiando o presidente. Isso é inegociável. Sabe por quê? Porque Bolsonaro ele representa aqueles anseios de quem tem essas ideias, certo? De família, dessas estruturas de quem educa são os pais, não a escola, tudo isso. Então, Bolsonaro representa isso. Eu não estou aqui falando da integridade do presidente, porque você pode dizer que o presidente fala bobagem, você pode dizer que ele fala demais, você pode dizer que, às vezes, quando ele erra, mas você não chame ele de corrupto, porque ele não é. Ele tem vida limpa, é revirar a vida do cara. Agora, eu não sou, desculpa a expressão, baba-ovo de presidente, eu não sou puxa-saco, eu não sou alienado, eu tenho voo próprio, tenho opinião e outra. Que papo é esse? Estão dividindo a direita. Então nós vamos fazer igual a turma da esquerda, que cobriu a corrupção para não se dividir? Que história é essa? Para mim, o único que não merece crítica é Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus, os seus caminhos são perfeitos. Então, esse não merece crítica. Agora, homens, eu, Bolsonaro e quem quiser é criticado. E tem um ditado, Leda, que é comum aí. Quem não quer brincar, não desça para o play. Não quer ser criticado, fica em casa. O senhor acha que tem possibilidade do Bolsonaro retirar esse nome do play? Eu acredito que não. Só, o presidente, pelo que eu conheço um pouco ele, só retiraria esse camarada se aparecesse alguma coisa da história dele grave. Só. Por essas questões aí eu conheço a vaidade humana. Mas se ele for contra as bandeiras que elegeram Bolsonaro, que são contra o aborto, contra a ideologia de gênero, etc., ainda assim ele manteria? E aqui entre nós, Leda, e você acha que ele é bobinho de agora contrariar? Agora vai contrariar as ideologias, crenças e valores de Bolsonaro? Com todo respeito, eu não vou dar atestado de idiota e imbecil a um cara inteligente como é o Cássio. Eu não vou dar. Ele não é isso. Então, claro que ele agora... Olha, eu vi o discurso, vi todo, de Alexandre de Moraes, diante da Comissão de Constituição e Justiça. Ele deve ter falado umas 30 vezes: eu sou a favor da liberdade de expressão, do livre pensamento. E agora Alexandre de Moraes, ditador da toga, uma das coisas mais vergonhosas de um Estado democrático de direito, prendeu jornalistas, prendeu gente porque opinou. O que é o Estado democrático de direito? O que é liberdade de expressão? É você falar o que você quer, o que você pensa, e eu discordar 1000% e você continuar a ter o direito de falar. Então, Eu acredito nisso. O senhor acredita nisso também? E outra coisa, olha só. Liberdade de expressão para todo mundo falar a mesma coisa é ditadura da opinião.
É ditadura do falso consenso. Para todo mundo dizer amém para a mesma coisa. Então, qual é o problema de alguém chegar e dizer assim, para mim, o Supremo Tribunal tinha que estar fechado? É liberdade de expressão. Presidente Bolsonaro tem que ser derrubado, como tem vários. Eu postei na época, fotos e vídeos, machado na cabeça de presidente, e ele sangrando. Troço mais doido. Isso é liberdade de expressão, minha gente. Que liberdade de expressão é essa? O Supremo são os intocáveis? É o Supremo Divino Tribunal Federal? Isso é uma vergonha. Qual o problema de dizer, para mim tem que fechar o Congresso Nacional? Fala o que tu quiser, cara. Agora, não pode falar. Então, nós estamos vivendo pior do que a ditadura. Pior do que a ditadura. E para mim, Leda, a coisa mais horrorosa é ver a OAB calada diante disso tudo, porque o esquerdopata de carteirinha que preside a OAB, o cínico que preside a OAB, calado diante da mais monstruosa aberração contra a cidadania. Não via a ABI falar nada, calados. E quando, olha só, quando aquele cara do Intercept, certo? Que a turma vem em cima, ABI, OAB, não, isso é censura, não, ele é livre. Quer dizer que um jornalista é livre para falar o que pensa e um cidadão não? Essa aqui é a questão. Então, agora, o candidato de Bolsonaro, não, quietinho numa boa. Agora, depois que ele estiver lá, acabou o papo. Beijo e abraço. Agora, a quem que o Bolsonaro quis agradar, então, com essa nomeação? Ao Toffoli e ao Gilmar Mendes? Ao Alexandre de Moraes? A quem? Olha, tem perguntas nessa vida, não que eu não saiba. Eu sei toda a resposta e sei profundamente. Eu podia te dar toda a resposta e te dar ela profundamente, mas não vou dar porque, desculpa a expressão, eu não vou dar milho para os pombos. Não é você não, por favor. Não é você não. Porque eu sei que o presidente tem um monte de inimigo e tá doido que um aliado como eu abra a boca para dizer uma coisa que vai acertar lá o presidente. Tá? Eu estou dizendo aqui com a mão, eu não gosto de disfarçar. Por quê? Será? Não, eu sei muito bem. Eu sei muito bem. Mas quero poupar o presidente. Eu quero poupar ele. Porque eu sou aliado dele e vou poupar. Não que ele esteja cometendo algum crime, por favor. Eu não vou deixar nenhuma palavra aqui solta. Não estou aqui insinuando que tem algum jogo criminoso por baixo. Né? Nada disso. Nada disso. Não tem jogo criminoso nenhum. Não tem jogo criminoso nenhum. O senhor acha que é só o jogo da política? Eu acho que é o jogo político que interessa a gente do Senado e gente do STF. É o que eu acho. É o jogo. Aqui eu te digo. É o jogo. É o jogo político. Para quem sabe ler, um pingo é letra também. Né? Exatamente. E outra. Leda, em mais de 100 anos, só com Floriano Peixoto, na época da guerra, é que o indicado do presidente foi rejeitado. Há mais de 100 anos. Mas a bancada evangélica é muito forte. Mas ela não é grande no Senado. Ela é pequena no Senado. No Senado. Ela não é grande. Então, a questão é a seguinte, na minha opinião, se Bolsonaro põe um terrivelmente da direita, eu quero saber qual é o senador que vai pagar com ônus, tá? De rejeitar a indicação de um presidente. Tem uma sociedade. O Brasil é de maioria cristã. Então tem uma sociedade. Eu quero saber qual o senador que precisa do voto, tá? Tirando a esquerda radical, os caras, da direita eu nem falo, os caras moderados, a turma moderada de centro, que vai dizer assim, não vamos botar aqui um cara da direita indicado pelo presidente. Não, há mais de 100 anos que nenhum indicado de presidente é legado. Então, essas questões passam, tá, por questões políticas. Mas hoje eu vi um intelectual, e como eu não vi o pronunciamento dele todo, eu também não vou citar o nome dele, porque eu não vi a fala toda. Eu vi um trechinho em que ele questionava o desembargador Cássio
ter uma pós-graduação em 9 dias, parece que tem 9 dias, um mestrado ou um doutorado, e ter um pós-doutorado, enfim, tinha alguma coisa, ele ali dizia claramente, mas eu não tive, confesso honestamente, tempo suficiente para voltar à fala, era longa, eu vi tudo e vi o que tem de verdade nisso. Eu vou dizer o que o professor da Fundação Getúlio Vargas, se eu não estou enganado, falou, o camarada. Ele diz o seguinte, que há 9 dias ele teve o doutorado, tá? E o site do TRF1 diz que ele tem 2 pós-doutorados. Aí o cara diz, eu também falo, pode haver até um erro nisso. Pode ter um erro de informação. Eu não vou crucificar o cara. Eu não vou dizer que ele está enganando. Eu não gosto dessa coisa. Sabe? A gente ser juiz, sabe? Muito violento das pessoas. Eu acredito que pode ter havido um engano. Agora, ele é que tem que se pronunciar, na minha opinião, o cara numa rede de televisão dizer isso. Então, ele, o candidato, tem que dizer, peraí, um momentinho, houve um erro no meu currículo enviado. Acabou o papo. O silêncio é comprometedor. Então, ele é que tinha... Eu não vou julgar o cara, não vou dizer que o currículo é mentiroso, mas ele era obrigado a vir a público e dizer, ó, houve um equívoco ao mandar o currículo para o TRF1, porque está lá no site do TRF1 que ele tem 2 pós-doutorado, e há 9 dias ele terminou um doutorado. Então, ele é que tem que explicar isso. Refazer as contas ou a digitação, né? Agora, quando o senhor levou essa lista, eu não conheço os 3, mas um deles eu entrevistei várias vezes, que é o de Niterói. William Douglas. William Douglas. Ele tem muitos livros publicados. E ele também trabalha com educação à distância. Então, no Sem Censura, eu entrevistei várias vezes. Sempre nesse sentido da educação. Né? Eu vi que ele está nessa lista. O senhor acharia... Ele parece que... o senhor mesmo disse que ele tem 90% do apoio de... Não, que ele tem o apoio de 90% da população cristã evangélica. Não, ele tem o apoio de 90%... Das lideranças, né, na verdade. 90% de 95% das lideranças que assinaram a lista. Ele tem o apoio. Os outros 2 são gente top. Os outros 2 são top. Os 3 são top. Eu só disse essa informação porque ela era verdadeira. 90% dos que assinaram a lista estão apoiando, certo? Estão apoiando o William Douglas. Mas a lista é tríplice. O presidente é que sabe. E nós ainda falamos, nós sabemos que o André Mendonça, né, que é um cara muito ligado ao presidente, não precisava estar na lista, porque o presidente já tem o André Mendonça lá. Foi apenas a nível de mais uma sugestão para o presidente, e não para essa vaga. Porque nós pensávamos que o presidente ia botar nessa vaga. Quando ele falou que não seria agora, nós não brigamos por nada. Falei, tá bom, presidente, não tem problema, está aí a lista. E não ia ser falado nada agora. Sabe por que eu abri a lista? Por causa da insinuação, dizendo que eu estava fazendo ataques ao indicado porque o presidente não botou meu candidato. Eu não tenho candidato meu. Isso é a coisa mais estúpida. Quem sou eu para botar um cara no STF? Eu tenho um espelho. Eu apoio a lista que a liderança apoiou. Então, como houve essa insinuação perversa, maldosa, para tentar me denegrir, porque covarde, eles não debatem ideias. Eles tentam te descalçar de maneira cínica, sabe? Com calúnia e difamação. Então, então tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a lista. De onde o senhor acha que partiu esse tipo de insinuação contra o senhor? Do próprio... Primeiro do pessoas próprio ligadas Bolsonaro. ao presidente Bolsonaro, digamos. Primeiro do próprio Bolsonaro, que 3 vezes fez insinuações. Do próprio. 3 vezes ele insinuou. Há uma autoridade do Rio de Janeiro que diz que tem Deus no coração. Tá? Que quem faz vídeo? E havia uma grande especulação em grupos de WhatsApp qual seria essa autoridade. E muita gente apontou realmente o senhor. E depois, quando eu dei uma outra pancada sobre César Battisti, que ele fez a defesa, ele voltou a falar de novo. Tem uma autoridade aí porque eu não coloquei quem ele queria. Isso é covarde. Isso é covarde. Isso é tirar o foco da questão. Então, por isso que eu disse, já que é assim, então vamos mostrar aquilo que não era para ser mostrado agora. Nós tínhamos combinado essa lista tríplice ia ser mostrada lá para abril. Então, eu pensei que os jornalistas tinham descoberto essa lista. Não, fui eu.
O senhor abriu. Eu passei agora para todo mundo no vídeo. Não descobriram nada. Porque eu fiz o seguinte, com a liderança evangélica. Presidente, nós queremos que o senhor saiba primeiro, antes de saber, antes que vaze. Essa coisa que você fala aí. Então, está aqui. E foi quando ele disse, não vai ser isso agora, vai ser na segunda vaga. Perfeito, está encerrado o assunto. A minha discussão não é porque não botou um terrivelmente evangélico. Eu não sou criança, não tem nada a ver. A minha discussão é quem é que está botando e ele não é terrivelmente de direita. E com um dado, Leda, ele foi colocado como desembargador por Dilma, em lista tríplice. E aquilo é escolhido a dedo. O presidente, para nomear desembargadores, ministros do STJ, ministros do Tribunal de Contas da União, do STF, é palheiro, é agulha no palheiro. Quem é que tem afinidade? Quer dizer, um cara colocado por Lula, amigo da petralhada toda, colocado por Dilma, amigo da petralhada toda, é o indicado de um presidente da direita? Tenha paciência. Aí não dá para mim, não dá para eu engolir essa brincadeira. Aí não dá. Eu gosto de Bolsonaro, respeito, admiro. Sou um dos caras, pode pegar aí, de maiores defesas, de março para cá, tem mais de 30 vídeos meus defendendo o presidente. Com todo respeito, no mundo evangélico não tem um que faça defesas veementes, baseadas, consubstanciadas como eu faço. Não quero ser orgulhoso, mas também não quero ser falso humilde. Quero falar a verdade. Então eu sou um defensor do cara. Como é que vai ficar? Como é que o senhor acha que fica a sua relação com ele a partir de agora? Olha, se eu conheço o Bolsonaro, eu e ele temos temperamentos similares. Tanto eu quanto ele. Ele é um cara sanguíneo e Joe também é. Ele fala, eu já tive cada pau com o Bolsonaro, que vocês, olha, se eu mostrasse zaps de conversa minha com o presidente, ele é tão interessante que ele já falou assim na frente de várias lideranças. Ele, Bolsonaro, de vários. Tá? Comigo umas 3 vezes presente. Falou assim, Malafaia, quando eu vejo um zap do Malafaia que tem 2 áudios seguidos, eu nem ouço. Que eu já sei que ele vem me bater. E dá risada. Eu nem ouço, não. Porque ele bate com força. Eu tenho amizade. Eu acho, Leda, se eu for tratar o presidente com protocolo, sabe? Então é porque eu não tenho relacionamento. Você só trata com protocolo quando você não tem um relacionamento, então você é obrigado a usar o protocolo. Agora, quando você tem afinidade, quando disse ele, mas presidente, o senhor, ele falou, aquele jeito dele, porra, Malafaia, que senhor, pô? Que senhor, rapaz? Que senhor? Quer dizer, ele é o presidente, como é? Eu vou chamar de Bolsonaro? Não, o senhor nada, eu sou Bolsonaro, cara. Que conversa é essa? Quer dizer, eu tenho afinidade com ele. Mas exatamente por isso que eu acho complicado, porque são coisas que o senhor acredita a vida inteira, né? Defendeu a vida inteira, e ele também. Sim, então... E se na sabatina do Senado, o desembargador Cássio, por exemplo, defender o aborto, por exemplo, vamos ficar no aborto, que é uma questão que até une católicos e evangélicos, cristãos, de modo geral, né? Ele falar que é favorável, e aí? Se ele falar que é favorável, vai ser a maior derrota para o presidente da República. Ele pode ser aprovado, porque ele já vai estar lá, vai ter a votação, mas vai ser a maior vergonha. Por isso que eu digo, ele não vai fazer isso. Ele é nem maluco de fazer isso. Não é nem doido de fazer isso. Ele não vai fazer. Mas, já que nós estamos na hipótese, e você está discutindo uma hipótese, seria a maior vergonha para o presidente. Ia ser a maior decepção para o presidente. Então, eu acredito que ele jamais vai fazer isso. Jamais. Ele vai ter um discurso afinado com o presidente. Vai ser lobo e pele de cordeiro? Com toda a certeza. Absoluta. Você sabe o que é ser ministro do STF? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar nos 11 caras que tem uma caneta na mão, que faz tremer presidente, senador, deputado e povo? Minha filha! Que prende jornalista, que fecha revista, que proíbe circulação de revista, como a Cruzoé foi proibida. É isso aí. Isso é muito poderoso.
E aí, para aí, olha, eu fico E ainda vendo... não pode ser demitido, né? Pô, eu fico vendo, Leda, gente para cargos menores. Vende até a mãe para cargos menores, transitórios. Imagina cargo vitalício de um poder. Né? E outra, o presidente da República não tem a caneta para mandar prender ninguém. O Congresso não tem a caneta para mandar prender ninguém. Por que o judiciário é tão poderoso? Porque eles têm a caneta que destrói qualquer pessoa. O senhor não tem medo, pastor? O senhor não tem medo? Porque o senhor sempre fala tudo assim às claras, né? Não é de hoje, né? Há muito tempo. Deve ter alguns processos aí rolando também. Tem? Olha, eu vou te falar um que você vai dizer assim, ou o senhor é maluco ou o senhor tem muita convicção. Vou te contar uma história. Você não tem saída. Eu fui processado, tá? O movimento gay, quando em 2011, presta atenção nisso aqui, a Parada Gay de São Paulo esculhambou com símbolos da Igreja Católica, certo? Eu fui para o meu programa de televisão, naquela época não tinha rede social como hoje. E eu botei para quebrar. Eu falei, a Igreja Católica tinha que baixar o porrete nesses caras. Isso é uma vergonha. Lampa. O que aconteceu? Um procurador amiguinho do movimento gay entrou, né, com uma ação contra mim, dizendo que eu era homofóbico, que eu estava dizendo para a Igreja Católica bater em gay. Vai escutando a história ridícula. O juiz da primeira instância esculhambou com o procurador, mandou extinguir o processo. Ele correu na segunda instância, falou na orelha de 3 desembargadores, aí eu fui derrotado. O meu advogado fez agravo ao Supremo. Agora vejam. Chegou no Supremo Tribunal Federal, tá? O processo estava há 1 ano que Alexandre de Moraes pediu vista. Alexandre de Moraes estava sentado em cima há 1 ano do processo. Quando Alexandre de Moraes se tornou ditador da toga, e eu sabia do jogo, que é para tentar impedir a chapa de Bolsonaro lá no TSE, todo esse jogo aí é para isso, de censura, eu falei, caraca, o cara está em cima do meu processo. Ele vai falei, não vou vender minha consciência. Mandei bala em cima. Sabe o que aconteceu? Não. 30 dias depois, ele liberou o processo, tá? E o Supremo Tribunal Federal rejeitou aquilo que eu estava pedindo, pleiteando, e voltou para a primeira instância. Então, você veja, eu, com um processo no Supremo Tribunal, na mão do ministro Alexandre de Moraes, e eu fui falar contra o cara. Será que tem alguém mais aliado que chega a dizer isso para tentar falar de um presidente, botando em risco, botando em risco a sua reputação e o seu nome? Então, se eu disser que eu não tenho medo, eu sou mentiroso. Mas sabe o que eu aprendi? Você sabe qual é a diferença do medroso para o corajoso? Eu vou te explicar. Tanto o medroso e o corajoso têm medo. Qual é a diferença? Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o corajoso resiste ao medo e o medroso é dominado pelo medo. Dizer que eu não tenho medo, eu seria muito incoerente. Claro, é meu nome, é minha vida. Um cara desse pode me arrebentar. Agora, eu aprendi uma coisa, coragem, resista. Você está com a verdade. Meu pai me ensinou isso. Silas, se você está com a verdade, não tenha medo dos homens. Você tem Deus a seu lado. E eu tenho crenças, eu sou um pastor. Eu tenho valores nessa questão. Meu pai me ensinou isso. Meu pai foi um homem extraordinário. Então, o seu pai foi pastor também? Meu pai foi pastor, oficial da Marinha, ex-combatente, um cara de alto nível de conhecimento, de alta formação. Meu pai me ensinou isso quando eu era garoto. Meu filho, se você está com a verdade, não tema os homens. Deus está com você. Você com Deus é maioria em qualquer lugar. E é isso que me pauta, mesmo eu correndo riscos. Dizem que o próximo presidente da República vai ser um evangélico. É o que as pessoas da política falam. Os evangélicos, há muitos pastores candidatos dessa vez. Já há na política brasileira muitos pastores e pessoas ligadas às igrejas evangélicas de modo geral, né? Independente da igreja, né? Vamos chamar assim, cristãos.
O senhor acredita nisso, que o próximo presidente vai ser um cristão? Não, um evangélico não. Não. Existe uma coisa muito importante, Leda, para chegar nesse nível de cargo de presidente da República. Não tem que ser evangélico político, tem que ser político evangélico. Qual é a diferença disso tudo? A diferença é o seguinte: se um cara evangélico conquista espaço por ser político, ok. Mas um cara, por ser evangélico, ser candidato, sem chance. Não funciona. Nenhuma. Sem chance. Não vai acontecer. A prova que eu te dou, o Bolsonaro, se o Bolsonaro resolvesse encarnar as nossas bandeiras na eleição, ele não arrumava nada. Vou te dar dados aqui muito interessantes. O presidente, por que os evangélicos votaram em Bolsonaro? O pessoal pensa que é só por causa de agenda moral. Eu estou dando risada. Não. O pessoal votou em Bolsonaro, agenda moral, combate à corrupção e crime, varrer a ideologia de esquerda. Juntou essas três coisas num cara. E ele teve 80% dos votos evangélicos. Agora, vamos lá. Tempos atrás, um político evangélico chamado Antony Garotinho, político evangélico, Tá. foi governador, foi candidato a presidente. E por que Antony Garotinho não teve 80% do apoio dos evangélicos? Por que Antony Garotinho teve 40%, 45% do apoio dos evangélicos? Porque Antony Garotinho não tinha as bandeiras fora das bandeiras ideológicas. Então, os evangélicos não se empolgam exclusivamente com bandeiras ideológicas nossas, mas com as demandas da nação. Esse é o maior engano que muitos jornalistas têm. Eu estou te dando a prova aqui. Garotinho teve 40%, 45% do voto evangélico e era evangélico, membro de igreja, e foi governador, tinha um respaldo político monstruoso. A liderança, inclusive Fez a mulher governadora. A liderança, incluindo eu, apoiei Garotinho. Tá? O senhor apoiou o Garotinho? Claro! O senhor vai apoiar o Crivella agora? Não, agora eu estou neutro. Todo primeiro turno eu fico neutro. O único primeiro turno que eu botei minha cara de fora foi para presidente agora. Eu não faço isso. Eu trabalho para ajudar a eleger aqueles caras, né? Agora vereador, tá? E na época deputado federal estadual. Os caras que eu estou apoiando. Eu não me meto em executivo, em votos da maioria. Agora eu vou dizer para você com honestidade. Eu sou amigo do Crivella e sou amigo de Eduardo Paes. Sou amigo dos dois. Então, no primeiro turno eu ficaria omisso, independente de quem está. Mas vou logo te adiantar. Se os dois forem para o segundo turno, vou ficar calado. Sou amigo dos dois. Sou amigo dos dois. Não vou botar minha cara para ninguém. Vou deixar, vai lá, cada um que se vire e que ganhe eleitor. Eu não vou falar. E se a Benedita for para o segundo turno? Ela é evangélica. Se ela for para o segundo turno, quem for contra ela, conta comigo. É uma clareza, né? Minha querida, não tem refresco para a esquerda. Não tem, comigo não tem negócio. Olha, eu sou desde garotinho qualquer um contra candidato da esquerda. Só isso. Não dou refresco para ele. Sabe por quê, Oleda? Eu descobri que esses caras passam 4 anos lutando contra tudo que nós cremos. E na época da eleição, oram em igreja, levam Bíblia. Você lembra do Haddad? Na missa e tal. Olha que coisa linda. Manuela Dávila, ai meu Deus, comunista, de carteirinha, orando. Vai ser cínico lá no raio que parta. Então, não tem moleza para eles. Para a esquerda não tem moleza. E se vir Benedita contra um que não vai vir, não dá para ela nem para o cheiro. Sabe o que ela está fazendo? Campanha para deputado federal. Você acha? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. É para botar o nome dela. Para ficar o nome que ela não tem chance nenhuma. Nenhuma. Então, está ventilando o nome. Vários fazem isso. Já tem o título assegurado, ou de senador, ou de deputado federal, e se lança candidato a prefeito, para poder o nome ser ventilado. Isso é mais velho do que minha vovó. Tem muitos candidatos. Aqui em São Paulo tem muito. Tem o Brasil inteiro, né? E tem muitos pastores também candidatos. Como é que o senhor consegue escapar
Porque deve rolar um assédio, né? Assim, poxa, pastor, eu sou Santo pastor Deus, também. eu não te conto um terço da missa, como a turma diz. Mas eu tenho... Qual é o meu problema, Leda? Eu não conheço todo mundo. Então, na hora que você dá o teu nome para alguém, você está naquele risco. É. Então, eu apoio, por exemplo, agora para vereador, eu apoio aí a nível de Estado do Rio e Brasil, eu apoio uns 15 caras. No máximo, tem uns 15. Vou só pegar minha lista para conferir. Que eu gravo um vídeo, digo que estou apoiando, pá! Porque eu tenho convicção de quem o cara é. O restante, o que tem aí no meu zap, o que tem, eu não sei como é que esse cara descobre meu telefone, o que tem de candidato evangélico. Olha, eu sou Bolsonaro, olha, eu lhe admiro, olha, eu defendo o que o senhor defende, eu vou ser candidato a vereador aqui, por favor, dê uma palavra a meu favor. Não. Eu não posso botar minha cara, me arriscar o tempo todo para isso. Não dá, é perigoso demais. Eu já me arrisco demais. Mais do que eu já me arrisco, chega. E o senhor o senhor dirige uma organização, eu não sei se é uma associação, é o quê de pastores? Eu sou presidente do Conselho de Pastores do Brasil e presidente do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro. São as duas organizações E que eu são presido. organizações que englobam quantos? 8.000 pastores? Quantos? O Conselho de Pastores do Brasil tem mais de 8.000, mais de 10.000. O Conselho aqui de Pastores do Estado do Rio deve ter mais de 2.000 pastores. Mas esses conselhos, eu não tenho poder para falar em nome deles, sabe? Esses conselhos são associativos. Não é para marcar posição política, eu não tenho nem autorização, jamais. Ô, Leda, eu sou pastor de mais de 100.000 pessoas, que eu sou pastor. A minha igreja tem mais de 100.000 membros. Eu nunca, em eleição nenhuma, porque a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, apoia fulano ou beltrano. Isso é uma covardia. Eu tenho que respeitar o voto de cada pessoa. Eu nunca falei em nome da igreja que sou pastor, nunca falei em nome de evangélicos, nunca falei em nome de organização nenhuma. Sou eu, Silas Lima Malafaia, cidadão com direito de se posicionar com a minha cidadania. Essa é a minha prática. E na sua prática na igreja, falando como pastor, o senhor defende valores, então? Eu ensino. Sabe qual é a minha vantagem? É que eu o tempo todo ensino o povo da minha igreja sobre cidadania, não em época de eleição. Sabe qual é o problema de muito pastor? Por que muito pastor indica a gente e não acontece nada? Porque ele só vem falar na época da eleição. Então o povo não tem eles como voz. Eu falo o tempo todo. Por que eu tenho mais de 8 milhões de pessoas nas minhas redes sociais? Por quê? Nossa. Por quê? É porque eu sou o quê? Eu sou melhor do que alguém? Não. É porque eu me posiciono o tempo todo. Não me posiciono na época de eleição. Eu me posiciono o tempo inteiro. Então, isso cria o quê? Credibilidade na hora que eu falo. Então, o povo da igreja que eu sou pastor, eu ensino eles o tempo todo. Eu falo sobre cristãos e cidadania, eu falo sobre ideologias, eu falo sobre a reforma protestante, eu falo sobre o paradigma, tá, que norteia o mundo ocidental, o modelo judaico-cristão. Eu falo o que é o marxismo cultural. Eu não sou um alienado. Eu falo o tempo todo e ensino o povo sobre isso. Então, as pessoas sabem o que eu estou falando. E outra, eu vou dar aqui uma coisa para você entender. Eu tenho 2 genros, que não tem meu nome, correto? São meus genros. Eu podia nomeá-los num monte de gabinetes de gente que eu elegi. Qual o problema? Põe a vaga aí, eu conheço como é que é a assessoria de cada gabinete, qual é o salário. Eu tenho um irmão que é deputado. Eu conheço tudo isso. Então, eu podia chegar para qualquer deputado, senador que eu ajudei a eleger, e dizer assim, eu quero uma vaga para um genro meu e para outro. Não faço isso e nunca fiz. Não faço e nunca fiz, porque eu acredito que minhas posições são tão importantes que eu não posso me dar o luxo de interesses pessoais para que eu tenha credibilidade. E você pensa que essa turma da esquerda já não investigou a minha alma sobre política para ver se tentam me detonar? Então, aqui é que está. Não vai dizer, desculpa, não tenho rabo preso. Por isso que eu apoio alguém e depois que erra, eu largo o aço. Vou te falar aqui.
Eu fui o evangélico que, em 2002, apareceu no programa eleitoral de Lula para presidente. Eu. É mesmo? Em 2002, eu fui o cara. Por quê? Eu Por quê? acreditava que Lula, como ele era do Nordeste, veio da pobreza, pô, ele podia resgatar o nosso país. Eu acreditei nisso, sim. Apoiei Lula, votei nele. Fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Os 90 representantes da sociedade civil, quando Lula fez o conselho, eram deles. E por que eu pedi para sair? Porque eu comecei a ver a diferença entre o discurso e a prática. Ninguém me tirou de lá. Eu é que disse, não quero mais passar disso aqui, não. Tchau, Deus abençoe. E depois eu larguei o aço em cima de Lula, dessas corrupção e tudo. Por quê? Desculpa, eu não tenho rabo preso. Ah, pastor Malafaia, o senhor é amigo de Eduardo Cunha. Nunca votei em Eduardo Cunha. Apoiei Eduardo Cunha para ser presidente da Câmara dos Deputados e não sou deputado, para derrubar o PT. Apoiei Eduardo para isso. Nunca votei nele, nunca fui cabo eleitoral, nunca foi meu candidato no estado do Rio de Janeiro. Tá? E qual é o problema? Outra, Oleda, eu não sou responsável nem pelos atos dos meus filhos maiores, que dirá pelos atos dos outros. Quantos filhos o senhor tem? 3. Um homem e 2 meninas. Tem neto? 5 netos. Eu vi você com a sua netinha. Ah. Eu vi aí o vídeo quando eu entrei, que é a cara da mãe, na minha opinião. Você né? achou, é? Eu acho a cara do meu filho, mas a gente sempre tende a achar que é dos nossos. Eu vi eu tenho uma netinha também. Eu tenho uma netinha, assim, igual a sua. E aí eu fiquei vendo ela de sapeca inteligente, me lembrando da minha neta, né? Porque coisa bacana não é neto. Aqui mudando um pouco o assunto, né? É verdade. Aí a gente fica uns velho bobo, como eu brinco, né? Porque agora, a gente fica muito bobo, né? Eu não sabia que ficava tão bobo. Agora, eu brinco o seguinte, Leda, tem uma coisa de avô. É o seguinte, avô fica com a criança enquanto ela está rindo, enquanto ela está brincando. Se chorar, estamos aqui, entrega para a mãe. Essa é uma vantagem danada nossa. Mas é muito bom, eu nem sabia que era tão bom ser avó. É verdade, descobri é muito recentemente, estou descobrindo com essa menininha. Me diz uma coisa, voltando à política, as pessoas dizem muitas vezes que eu vi gente dizendo, gente apoiador de Bolsonaro nas redes sociais dizendo a gente foi a favor do Moro e olha o que deu. A gente foi a favor de não sei quem e olha o que deu. Será que a gente vai pensar isso um dia em relação a mais alguém do governo? Ou será que o Bolsonaro acertou com a indicação desse desembargador? Nós fomos a favor de Moro e Bolsonaro também. Porque Moro representava o mais alto grau e nível de combate à corrupção. E o governo Bolsonaro e Bolsonaro... Olha, desculpa, só bobo que pensa que Bolsonaro é bobo. Bolsonaro é um cara inteligentíssimo. Mas ele se finge de bobo quando ele quer. Ele é inteligentíssimo, estrategista. Então, essa visita à casa do Gilmar Mendes, a visita ao Toffoli, o café da manhã com o Rodrigo Maia, o jantar de daqui a pouco, às 8 horas, tudo isso é caso pensado? É pensado, ele é estratégico, ele é um cara admiro, ele é um cara inteligente. Ele não é um bobalhão, sabe, que alguém pensa, esse aí é um mané. Bolsonaro botou Moro porque Bolsonaro viu que Moro representava os anseios da sociedade no combate à corrupção. E aí eu vou te dizer um fato. Eu achei que Bolsonaro errou quando demitiu o Moro, mas Bolsonaro estava certo. Eu pensei, em primeiro momento, falei, esse presidente é maluco, esse cara, por isso que ele é mais inteligente do que a gente pensa. Falei, esse cara é louco, vai demitir o Moro. E falei com ele isso. E depois ele estava certo. Então... O Mandetta. Hã? Mandetta não, porque isso aí eu achava que era furada e ele defenestrou. Né? A questão, Leda, não é você escolher alguém num cargo público e depois não dá certo você mandar embora. A questão é cargo vitalício, que tem viés ideológico no jogo. Tá?
Eu não preciso de um cara de viés ideológico da direita para ser ministro da Saúde. Eu não preciso de um cara de viés ideológico da direita para ser ministro da Infraestrutura. Eu não preciso, não. Ninguém precisa disso, não. Agora, para ser ministro da Educação, sim. Para ser ministro da Educação, tem que ter um viés ideológico do presidente. E é o que ele fez agora. Correto? Certo. Agora ele acertou, então? Acertou. Acertou. Agora tem que ser. E é isso mesmo. E por que os governos petistas votaram o Haddad? O viés deles na educação. Agora, vários ministérios, nós não precisamos de alguém de viés da direita. Supremo Tribunal Federal é ideológico, não é só jurídico. Aqui é que está toda a celeuma. É por causa disso, Leda. Porque o cara não é um cara sangue puro, não é um cara de direita raiz. Está aí provado por mais e por A, por mais B, por tudo. É só por isso. Não tem nenhuma outra questão, não tem nenhum outro interesse. Sabe? Se ele é católico, por exemplo, eu li na biografia dele, não sei se é, porque eu também não o conheço. E também porque os católicos nem sempre são verdadeiramente católicos, né? Às vezes falam que são católicos, mas nem vão à igreja e tal. Então, eu prefiro ser cautelosa nesse sentido. Eu até sou católica, mas eu também não vou muito à igreja. Então, eu não sou como um evangélico que vai todo domingo, assim, entendeu? Você é uma católica nominal, tá? Porque você não é uma católica praticante, de estar na igreja. Mas eu rezo agora, todo dia. Qual é a diferença? Qual é a diferença de católicos para alguém que é evangélico? É porque, para nós, alguém que, para dizer assim, eu sou evangélico, ele é membro de uma igreja e ele vai pelo menos uma vez por semana. Até as pessoas que estão afastadas do mundo evangélico, que já foram, se você perguntar, vem cá, você é evangélico? Não, eu estou afastado, eu não sou, eu estou afastado. Porque ele sabe que, para nós, isso é ideológico para nós. Um cara pode dizer assim, eu sou evangélico. Quem é teu pastor? Você é membro de que igreja? Para o católico não precisa. Eu sou católico. Quem é o padre? Qual é a paróquia? Qual é a igreja que você vai? Não precisa, porque vem de uma herança familiar, ok? É mais nominal do que praticante. Não estou aqui ofendendo, nem menosprezando. Eu estou mostrando o contexto da realidade. E um cara dizer que é católico, tá cheio de comunista católico, com todo respeito, até padre. Então, digamos, se um indicado do Bolsonaro não fosse uma pessoa de direita, mas de outra religião, o senhor sem não seria problema contrário. nenhum. Então não é a religião que está pegando. Eu tenho bronca. Há anos atrás, Leda, há mais de 10 anos, eu via líderes evangélicos dizer: temos que ter um presidente da República evangélico. Eu dizia: negativo, eu não aceito essa corrente. Temos que ter um presidente da República íntegro, capaz, honesto e que tenha os valores que nós temos. Não precisa ser evangélico. Não, eu falei isso para Bolsonaro. O vice e tal. Você não precisa ter um vice evangélico. Não. É uma pessoa afinada ideologicamente. Eu não vejo essa necessidade, sabe? Esse negócio de cima para baixo é muito perigoso. A coisa tem que ser natural. Isso é amanhã. O que o senhor acha do Mourão? Tu botando eu em fria. Mas vou falar. Eu vou falar. Eu acho que Mourão é um cara tentando correr por fora, tá? Para ver se ele é um possível candidato a presidente, caso ele seja defenestrado. Ele manifestou pontos só agora. Eu queria ver ele dizer antes de Bolsonaro colocar ele como vice. Olha um exemplo, que bom que você citou Mourão. Agora, Mourão veio falar a favor de aborto. Agora. Por que não falou antes? Porque se ele fala, não era vice. Olha a história se repetindo agora aí com um indicado. Agora, minha filha, todo mundo é Bolsonaro desde criança. Então, para mim, o Mourão tinha que ser um aliado do presidente, um escudeiro do presidente, e eu garanto para você que Bolsonaro jamais ia pensar em trocar ele.
Eu perguntei isso para ele. Segunda-feira passada, eu participei da estreia do programa do Augusto Nunes na Panflix. E perguntei isso ao Mourão, se ele seria candidato, se ele não fosse vice. E ele disse que não, falou da lealdade ao Bolsonaro. E você acha que ele vai abrir a boca? Você acha que ele vai abrir claro a boca não, agora? mas eu perguntei. Você está certo. O teu papel é esse mesmo, botar na parede como tu está botando E aqui. se por acaso o Bolsonaro for candidato em 22, o senhor vota nele? Claro, eu apoio. Eu só deixo de apoiar. Eu estou te falando aqui muito sincero. Pô, o presidente, com provas, está envolvido em corrupção. Aí não dá. Aí não dá. Agora, Bolsonaro, o que ele é, o jeito dele com suas falhas, apoio. E o senhor acha que essas acusações que fazem de que os filhos dele atrapalham a administração dele e pesam, o que o senhor acha sobre isso? Dizer que não atrapalha alguma coisa, não, porque laços familiares são terríveis. Mas você não pode botar no colo de Bolsonaro responsabilidade de filhos adultos. O que Bolsonaro tem a ver com a atitude de filhos quando era deputado estadual? Isso é problema dele, que se defenda. Eu sei separar uma coisa de filho do presidente. Eu não posso transferir para o presidente culpa de irresponsabilidade ou erros de filho. É o que eu penso. Então temos que esperar, né? Para ver o que vai acontecer, né? Temos que esperar. O senhor acha que já está lançada, está na mesa, não tem jeito, não tem volta. É o desembargador Cássio, o novo ministro do Supremo. Só tem uma coisa que faz com que esse cara caia. Algo terrível da história dele que manche, e aí o presidente não segura isso. Críticas, minhas críticas de quem quer que seja, não derruba o cara. Eu conheço o presidente. Não derruba o cara. Não tem falhas no currículo derrubariam? Só se tiver mentira, coisa séria. Coisa séria. Como derrubou aquele ministro da Educação. Aí o presidente tem que ser coerente. Se um ministro da Educação foi derrubado porque mentiu sobre um currículo, como é que um candidato ao Supremo vai ser mantido se mente sobre o currículo? Aí vai me desculpar. Aí o presidente não tem conversa. Agora, é o que eu estou dizendo para você. Protestar, questionar que o cara foi nomeado por Dilma, que o cara não é sangue puro da direita, nada disso move Bolsonaro. Só coisa grave. Se não for grave, Bolsonaro vai manter até o final. Isso aí, se ele está me ouvindo agora, o desembargador, né, o Marques, né? Marques, né? Cássio Marques. Cássio Marques. Ele pode dormir tranquilo se o currículo, a biografia dele não tiver mancha. Ninguém derruba ele. Ninguém. Pode ficar tranquilo. Se ele está vivendo, se alguém mandar para ele, ninguém derruba ele. O que pode derrubar ele é algo da sua biografia e que vem à tona e que o presidente não tenha como segurar. É isso que eu tenho certeza do que eu estou te falando. Tá certo. Muito obrigada, pastor Silas Malafaia. Gostei muito. Gosto muito de gente que fala, sabe? Que não fica fugindo da raia. É que você, pela tua experiência, você está naquele grupo de jornalistas que você provoca o entrevistado para ele falar. Você não emite o que você pensa para induzir o entrevistado. Você só vem largando. Isso aqui. Por que você acha disso? Por que você pensa assim? Por que você está falando isso? Por que você apoia? Você vai deixar de apoiar? Leda, eu estou falando aqui, eu não bajulo em nada, não. A verdade é verdade. A verdade é soberana, Leda. A verdade é soberana. Muito obrigado. Lamentavelmente, poucos, nós estamos com uma garotada que vem da universidade com a cabecinha esquerdopata, que quer impor a sua ideologia no jornalismo. Esqueceram que acabou o monopólio da informação. Acabou. Jornalismo é isso. Fala! Agora, todo mundo, o bacana de agora, desse momento histórico que a gente está vivendo nesse tocante ao jornalismo, eu reconheço essa parte bastante militante que surgiu, né, na imprensa, mas também surgiu em cada um de nós um repórter. Todo mundo tem uma câmera
todo Isso. mundo tem voz, e isso é Isso. muito produtivo, né? Isso. Porque isso mostra muito, deixa tudo mais transparente. Muito. E Você faz o jornalista ter que pensar nisso também. Todo mundo você tem uma matou a câmera. pau, mas muitos, a ficha ainda não caiu. Mas é A melhor tua cair. ficha já caiu para isso pela tua experiência, mas muitos ainda não. Eles estão pensando que estão na época de que eles são absoluto. Cada aparelho celular é uma emissora de televisão. É verdade. Acabou! Somos todos repórteres agora. Olha, Tá certo. a minha oração, porque eu não vou acabar essa live e dizer que Deus abençoe você, tua casa, tua vida, que Deus abençoe cada pessoa que está nos acompanhando, que Deus te proteja e proteja o povo brasileiro dessa pandemia, que Deus livre a nossa nação desse espírito de morte e que venham tempos de bênção e prosperidade para a vida de cada brasileiro e para a nossa nação. Esse é o meu desejo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Amém. Tchau, pastor. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.